Esse é uma cápsula e nós vamos falar das tarifas do Trump e da guerra comercial com a China, porque a coisa não está acalmando não, né? O Trump tinha tirado alguns produtos das tarifas chinesas, mas a China nem aí, ao contrário, proibiu exportação de terras raras e agora não quer, proibiu as companhias aéreas chinesas de comprar Boeings americanos, né, atrapalhando a indústria aeroespacial americana. Aí agora o Trump anunciou tarifas de 245%. Daqui a pouco o Trump está botando 6.000%, 10.000%. Eu não sei não, tá? Porque quando você chega acima de 100%, meio que acabou, não tem como comprar mais nada da China, né? Não tem mais como ter jeito de comprar da China. Eu não sei, não. A impressão que está dando é que o Trump está indo para o desespero e o Xi Jinping é que no final está dando as cartas nessa história. Não dá essa impressão, não, que né, o Trump está falando em números, o Xi Jinping nem fala muita coisa, mas só responde. E uma pergunta muito importante nessa história: o que isso significa, essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, significa para o Brasil? Eu adianto para vocês que pode até ser positivo em alguns aspectos, mas via de regra vai ser ruim, eu vou explicar por quê. Essa notícia foi sugerida por Troco Ovos por um sítio em Atibaia, 4 Cavaleiros do Putin Calypse e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump está anunciando tarifas de 245% para a China, porque tem necessidade de proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e pipipi, popopó. E eu já falei para vocês que eu acho isso tudo muito questionável por uma série de motivos. O Trump está indo e voltando com essas tarifas o tempo todo, ele alivia, depois ele volta. O pessoal lá nos Estados Unidos está reclamando muito disso daí, evidentemente. Isso vai diminuir empregos nos Estados Unidos, vai diminuir indústria nos Estados Unidos. Por quê? Porque para você comprar as matérias-primas da China vai vir tudo com imposto, vai vir tudo mais caro. Até as indústrias americanas vão ter problemas com essas tarifas nesse patamar, né? E a China parece que está muito mais preparada do que o Trump nessa guerra comercial, como diz o pessoal, né? Até ontem estava se falando de 145% de tarifas americanas. O Trump chegou a anunciar que alguns produtos estariam excluídos, basicamente o iPhone, celular e não sei o que lá, porque a essa altura o pessoal da Apple e das empresas de tecnologia falou para ele que olha só, vai dar merda isso, porque né, vai quebrar um monte de empresa americana. Ele voltou atrás nisso daí, mas continuou botando tarifa num monte de coisa, né? E a verdade é o seguinte, a China tem feito algumas medidas bastante simples. Por exemplo, proibiu as companhias aéreas do país de receber jatos da Boeing, né? Então, a China é um dos maiores mercados para a fabricação de aeronaves. Ela tem fabricantes de aeronaves chinesas, são aeronaves mais simplesinhas, mas isso tem dois problemas, tá? Primeiro que as fabricantes de aeronaves chinesas, elas podem, com essa reserva de mercado que vão ter agora, podem até crescer e passar a competir depois com a própria Boeing, né? Ou seja, o Trump está gerando um duplo problema para ele. Hoje, a maior parte dos aviões comprados na China são da Boeing. E os aviões da Boeing é uma empresa americana, ou seja, os Estados Unidos ganham dinheiro com isso, né? E com isso também diminui a necessidade de jatos locais. Agora que está proibido comprar da Boeing, né, vai acabar forçando um aumento da indústria que já existe na China de fabricação de aviões. Isso pode ser ruim até para a Embraer, tá? Porque a China, quando tiver em condições de exportar esses jatos para o resto do mundo, certamente vai acabar exportando por um preço mais barato e com condições muito boas, né? Isso vai ser uma competição grande para a Embraer. Mas esse é só um dos pontos, né? Tem outra coisa também que é a exportação de minerais críticos, de terras raras, né? Vocês sabem, a China produz quase 90% de toda a terra rara do mundo, né? Terras raras é um tipo de metal que tem ali na tabela periódica, uma coluna específica da tabela periódica, e aquelas duas linhas de baixo também fazem parte das terras raras, e tipicamente são minerais que são muito usados na indústria de tecnologia, para ímãs avançados, e uma série de coisas que é usado ali, né? E essas terras raras, embora tenham o nome de terras raras, elas não são particularmente tão difíceis de encontrar, tá? Tem no mundo todo. Mas a tecnologia para você separar a terra rara é que é o complicado nessa história. E a China tem essa tecnologia, os Estados Unidos não têm essa tecnologia. Para você ter uma ideia, existe uma mina de terras raras no Texas, que os Estados Unidos começou, né, a explorar terras raras nos Estados Unidos, até para fazer a independência da China e coisa e tal.
Mas essa mina, sabe o que ela faz? Ela despacha o concentrado para a China fazer o refino da terra rara e depois devolver o produto final para os Estados Unidos, né? E agora não pode mais fazer isso, né? Então é esse que eu acho que é o problema que os Estados Unidos têm, é o problema dessas tarifas do Trump. Ele botou tarifas muito altas, muito de repente, na expectativa de que as empresas vão rápido para os Estados Unidos, mas você criar uma empresa nos Estados Unidos é uma coisa complicada, é uma coisa cara. Uma empresa tipicamente só vai começar a dar lucro daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, né? Daqui a um tempo grande, até você construir a indústria, fazer a coisa toda. E quando você não tem a tecnologia, é pior ainda, porque você vai ter que mexer em pesquisa para descobrir a tecnologia de fabricar terras raras e coisa e tal. Então, ou seja, essa medida do Trump pode até ser uma coisa positiva, mas só no longuíssimo prazo e se essas políticas forem mantidas. Porque lembra, esse que é o grande problema, né? Como são medidas muito abruptas, quem garante que, número um, o Trump não vai voltar atrás nelas? Né? Ele já voltou atrás um monte de vezes, botou tarifa, tirou tarifa, botou tarifa, tirou tarifa de novo. Quem garante que depois ele não vai tirar tarifa? Quem que vai ser o maluco de investir agora para montar uma grande empresa de terras raras nos Estados Unidos sem saber se amanhã o Trump pode voltar atrás e falar, não, quer saber do negócio, vamos voltar atrás, não vai ter nada, aí a sua empresa de terras raras passa a valer bolota, né? Você investiu uma grana lá e não vale mais nada. E sem contar o outro problema, que é o Trump vai ficar até 2028, né? Ele não pode se reeleger por mais um termo. E do jeito que ele está fazendo um monte de lambança na economia americana, todo mundo está vendo que ele provavelmente vai ser substituído lá. Seja por um democrata, seja por outro republicano que afastado dele ali, né? Então, não sabemos o que vai acontecer em 2028. Existe uma possibilidade da pessoa que entrar em 2028 voltar atrás com essas tarifas. E este é o problema, né? Essas medidas radicais, como o Trump está fazendo, sempre você tem o risco de entrar um outro presidente e voltar atrás. Então, ou seja, o que você cria com essa história toda é insegurança, fica todo mundo inseguro, ninguém vai investir em nada. E, por outro lado, as empresas que precisam de terras raras nos Estados Unidos vão ter dificuldades para isso, né? A China travou a exportação desses metais, inclusive que são muito importantes para setores de defesa e tecnologia nos Estados Unidos, principalmente para a produção de ímãs e metais usados em um monte de coisas elétricas e dispositivos eletrônicos, um monte de coisa é importante essas terras raras, né? Então, ou seja, a China parece estar numa posição melhor do que o Trump nessa história. Tem mais coisas para ameaçar os Estados Unidos do que os Estados Unidos têm para ameaçar a China. Mas a verdade é que não é bem assim não, tá? Se você ficar do ponto de vista exclusivamente econômico, por outro lado, as empresas chinesas são muito dependentes do mercado americano. As empresas chinesas já estão em dificuldades nesse momento, sem poder vender para os Estados Unidos, vai ser uma quebradeira grande na China. Então, a minha visão é que isso daí é uma tragédia para os dois lados. Tanto os Estados Unidos quanto a China vão sofrer muito aí nos próximos anos por conta dessas tarifas. E olha só, isso é verdade até se o Trump voltar atrás nas tarifas. Por quê? Mesmo que ele volte atrás nas tarifas, vai pairar a incerteza. Ninguém vai saber aonde investir, se é melhor... Que americano que vai abrir uma fábrica nova na China agora, sem saber se não vai ter tarifas mais adiante para aumentar a coisa? Mas também não vai investir nos Estados Unidos, porque pode não ter tarifa mais adiante. Entendeu? A questão da incerteza de como vai ficar isso piora a situação e muito, né? A grande questão dessa história, o que pode ser realmente o calcanhar de Aquiles aqui dos Estados Unidos, não é nem a questão de terras raras e avião da Boeing, não sei o que lá, é a questão dos títulos da dívida americanos, né? Como a gente falou, o Japão começou a vender títulos da dívida americana e isso é uma coisa que pode ser crítica para os Estados Unidos, porque, de novo, os Estados Unidos, a grande preocupação do Trump é exatamente a dívida americana, que é enorme. E os Estados Unidos têm que pagar uns juros muito altos para rolar essa dívida, para fazer só o serviço da dívida, né? Os juros que ele tem para emitir nova dívida e comprar dívida velha e coisa e tal, é muito caro. E o que acontece? Quando o Japão começa a vender dívida americana, o juro sobe, a tendência é o juro subir. Então, no final das contas, os Estados Unidos ficam com mais dificuldade de ele vender os títulos da dívida, tem que aumentar os juros para competir com o título japonês. E aí o que acontece? Todo o esforço do Trump, que é para ele pagar mais barato no serviço da dívida, piorou a situação. Os Estados Unidos ficam com uma dívida mais cara ainda, né? Toda a expectativa de melhora que ele tinha já era. Tanto que ele voltou a falar agora que o objetivo é proteger a segurança nacional. Não estamos preocupados com a dívida, a preocupação é proteger a segurança nacional. E, de novo, já falei para vocês que isso é besteira também, porque não existe absolutamente nada que seja feito nesse mundo
que não tenha participação de múltiplos países no processo de criação. Então é uma idiotice essa ideia. Não, que a gente vai desenvolver tudo no Brasil, que a gente vai pegar a terra, transformar em metal e fazer a siderúrgica e fazer a fundição e fazer a coisa, e criar o motor e criar o circuito elétrico. Cara, isso é uma ilusão. Simplesmente não tem nada que você possa fazer assim. Existem vantagens estratégicas em vários lugares do mundo. Ficaria absurdamente caro uma linha de produção totalmente local. Então, no final das contas, o Trump parece que embarcou numa viagem errada nessa história, né? Vamos ver como é que ele vai fazer para desembarcar disso daqui. Porque, por exemplo, o Bank of America já falou a questão da Boeing para o Trump. Se o Trump não der um jeito de resolver essa questão, a Boeing vai quebrar, cara. A Boeing já não estava indo bem das pernas, vocês lembram, né? Houve uma época que ela estava pensando até em comprar a Embraer, estava disputando com a Embraer e coisa e tal, negociando, depois desistiu de comprar a Embraer. Pode ter sido para o melhor isso daí, tá? Porque a Boeing, depois disso, teve uma série de problemas de segurança e coisa e tal, já estava mal das pernas, e agora, com essa proibição de vender para a China, isso pode ser o tiro de misericórdia na Boeing, cara. Os Estados Unidos pode perder uma indústria que é uma indústria fundamental, uma indústria que traz muita divisa para eles, e que não é uma indústria que surge do dia para a noite, tá? Fazer uma indústria de aviões, né, uma empresa de produção de aviões, é algo bastante complicado aqui, ó. Segundo diz o Bank of America, é uma situação que é urgente. Ou o Trump resolve essa parada, ou a coisa vai dar ruim, né? Você vê aqui, ó, que dos dois lados tem coisa para perder. Tá? A China tem muita para perder também. Tem muita empresa na China parada, porque sem poder vender para os Estados Unidos não tem para quem vender. Ah, mas pode vender para o Brasil, pode vender para a Europa. É, mas brasileiro não tem dinheiro, cara. E também tem imposto aqui no Brasil. A Europa não tem dinheiro, e tem imposto na Europa também. A Europa até tem dinheiro, mas tem imposto pra caramba na Europa também. Então não tem muito o que os chineses possam fazer, né? Eles dependem no mercado americano. Ou seja, é uma situação que é danosa para os dois lados no final das contas, né? Bom, a China está avançando com a estratégia para reduzir a importação de dólar. Eles estão criando agora um sistema de transação para competir com o SWIFT, né? Vão fazer um novo sistema deles aqui que trabalha com yuan digital. Aí que eu falei para vocês, o pessoal falando, não, porque vai ter o banco dos BRICS, que vai ter moeda dos BRICS. Eu falei, gente, se for ter alguma moeda que os BRICS vai usar, vai ser a moeda chinesa, né? Lógico, pô. A China, por que a China ia criar uma outra moeda? Já tem a moeda dela, né? Para ela é muito interessante ter o yuan como a moeda de transação mundial, né? E já tem alguns integrantes aqui do sistema de pagamentos, você pode ver as ditaduras todas estão aqui. E, lógico, daqui a pouco o Brasil entra também nesse negócio aqui, porque o Brasil adora uma ditadura. Se as ditaduras estão todas aqui, o Brasil vai entrar também. Mas, de novo, isso daqui é embrionário ainda. A maior parte do mundo não confia no yuan. Não adianta ter um sistema de pagamento alternativo ao dólar, porque quem garante que a China vai manter o yuan no valor dele, né? Por exemplo, já tem uma pressão muito grande para a China desvalorizar o yuan mais ainda para competir com as tarifas americanas, né? Eles podem fazer isso, é o que eu falo, né? Não tem como confiar no yuan justamente devido à lambança do governo da China. O curioso, né, é que, como eu sempre falei para vocês, a moeda de transação corrente é aquela que as pessoas confiam mais. O pessoal confiava mais no dólar, porque o dólar, apesar de ter briga política nos Estados Unidos e coisa e tal, ainda era uma moeda relativamente estável. Agora, com o Trump fazendo essas lambanças, cara, o pessoal começa a se perguntar, né? Será que realmente o dólar é estável? Uma dica para vocês é Bitcoin. Bitcoin é estável, Bitcoin não tem como mudar, né? Enfim, essa briga toda aqui vai acabar afetando o Brasil. Em algumas coisas vai ajudar, tá? O Brasil vai fechar mais contratos com a China, porque vai meio que virar o substituto dos Estados Unidos para a China, né? Agropecuária, por exemplo. A China ainda compra muita coisa dos Estados Unidos, vai poder comprar do Brasil. Isso é uma coisa positiva para o Brasil no final das contas. Mas, via de regra, vai ser ruim, por quê? Porque com a China caindo, a produção econômica da China, isso vai certamente levar a uma recessão, ou pelo menos, no mínimo, a uma desaceleração econômica. Desacelerando a China, ela para de comprar do Brasil também, né? Compra menos do Brasil também. Então, no final das contas, o Brasil vai acabar pagando esse pato também. No final das contas, eu acho que essa briga entre Trump e Estados Unidos vai ser ruim para os dois. Ainda acho que vai ser pior para a China do que para os Estados Unidos, por mais que a China esteja ameaçando metais, terras raras e coisa e tal, mas vai acabar afetando mais a China que os Estados Unidos. E o Brasil vai se ferrar nessa também por tabela.